seria as áreas do Jardim Botânico, Cachoeira do Tororó, que podem ter mosquitos transmissores da febre amarela. Por isso, a prevenção é importante para acabar com os focos do mosquito. Em casa, não deixe água parada em vasos de plantas e garrafas. Até uma tampinha de garrafa virada para cima pode acumular água e servir de criadouro para o Aedes. Dengue. Vamos ajudar na luta contra o mosquito. SOS África. Milhares de pessoas foram afetadas pelo ciclone Idai em Moçambique, Zimbábue e Malawi. Estima-se que mais de 1.000 pessoas tenham perdido a vida. Esta é a pior catástrofe enfrentada pela população nesta região da África. Cerca de 1,5 milhão de pessoas estão desalojadas. Colabore. Sua doação vai salvar muitas vidas. Deposite qualquer quantia na conta. 49667, dígito 7. Agência 0452, dígito 9, Banco do Brasil. Uma campanha da CNBB, Coordenação Cáritas Brasileira. Para outras informações, acesse o site caritas.org.br. Rádio Conceição FM. Mais feliz com Jesus. Agora, na Rádio Conceição FM, você acompanha o programa Escolhas, com a terapeuta Carmen Glória. Boa tarde, pessoas maravilhosas. Começando mais um programa Escolhas. E com os nossos queridos, já somos parceiros, tá? Não é mais convidado, já é parceiro. A lindona doutora Jaqueline Gazzaniga. Olá, boa tarde. Boa tarde. Nossa queridíssima advogada. E o nosso querido amigo músico Daniel Monteiro. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Carmen. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Tiago. E hoje o assunto são emoções. Emoções. Legal, né? Tantas emoções. Deixa eu ler um trechinho aqui para a gente começar para poder... e o pessoal aí pode mandar recado, né? Pode mandar pergunta também. Por favor. Por favor. Emoção é uma resposta do nosso organismo diante de um estímulo externo. As relações com os demais ou os acontecimentos que nos rodeiam causam um impacto, do qual é traduzido em algum tipo de emoção. A emoção que sentimos, por exemplo, a tristeza após receber uma má notícia, tem consequências fisiológicas, como uma voz trêmula, a palidez no rosto ou a mudança nos gestos. Por outro lado, existem consequências psicológicas, isto é, os sentimentos que permanecem como resultado de alguma emoção. Emoção e sentimentos estão estreitamente relacionados. Os primeiros são mais intensos e os segundos mais duradouros. Então, e aí? Daniel? Eu acho que nada difícil, como um músico para falar de emoções, pois né? Hoje eu falei para ele, então, vamos lá, cantar as emoções, né? Sim, as emoções, bom, na minha profissão, lógico que a gente, através da música, a gente acessa e provoca emoções, né? E lógico que a gente tenta que seja, e dependendo do momento, há umas estratégias. O que a música faz é um mecanismo de aproximação e de provocação dessas emoções, vamos dizer o seguinte, por exemplo, numa festa de aniversário de uma pessoa de 90 anos, ou 80 anos, ou da melhor idade e tal, você acessa um repertório que a pessoa conhece, então você vai trazer lembranças de vivências que a pessoa tem, né? Ou outra sensação, outra emoção. Por exemplo, eu toco uma música que a pessoa, independente da idade, lembra do pai dela. Por exemplo, vou citar uma música que ela é muito particular, duas, aliás. Essa aqui, aquela, naquela mesa. Naquela mesa, tá faltando ele, tá? E a saudade dele tá doendo em mim. É o refrão da música. Então, o que acontece? Essa música identifica muitas pessoas
Claro que às vezes de uma forma bem mais emotiva, porque às vezes perdeu o pai, ou lembra de um tio, ou lembra daquele tio especial, enfim. Então já provocou esse tipo de emoção, né? Outra das músicas também dá bastante efeito, ando devagar, porque já tive pressa. Então, outra lá, caminhando e cantando e seguindo a canção. Então, fica fácil de você provocar as pessoas com certas emoções, mas outras emoções, e vai rolar a festa. Então, já mudou a coisa, entendeu? Mas são emoções que você acessa ou provoca as pessoas por puxar as lembranças e trazer essas sensações que a gente está falando que são emoções, né? Ficou fácil para mim, né? Sim, para ti, aliás, como músico, tem mais que saber lidar muito bem com tudo isso, né? Sim. Porque a arte dele vai ser a arte de cativar, de aproximar, de levar as pessoas através das emoções. Porque tem o sentido da música e tem a interpretação dele, né? Que quando a gente olha um cantor tocando em algum local, a gente olha para o rosto dele, para a interpretação que ele dá à música. Então faz toda a diferença. Se ele está cantando uma música, vai rolar a festa, tem que ser pulando, gritando, né? Tem que ser de acordo com aquele sentimento do momento da música. Eu devo dizer também que já tropecei na minha própria emoção. Sim, tá? Já me aconteceu de ter que... Fui convocado para cantar num evento Dia das Mães, por exemplo. E, não, de letra, vou lá e vou cantar, né? Aí, então, minhas filhas ali na frente. Eu começo a cantar e, bom, eu sou o tipo do cara que se eu choro, eu não consigo cantar. Não sei como Elis Regina e outros cantores fazem. Para mim, trava toda a minha garganta, corta tudo, já cai. Então, a afinação já sai do lugar, já vai tudo fora, né? Mas já me aconteceu. Então, fui também tomado pela emoção, né? Então, tropecei pela minha própria armadilha. Tiago, como é que são as emoções para você? No caso da música, eu acho que a grande função da música mesmo é emocionar as pessoas, né? Esse eu acho que é o verdadeiro papel da música. Toda vez que o Daniel toca, eu me emociono, eu gosto muito de ouvir. Meu querido, aí. Então já faço o desafio para o próximo programa, já que eu estou devendo trazer o violão no anterior e nesse de hoje, porque por motivo da correria, vou ter que sair daqui para uma apresentação. Eu vou desafiar meu amigo Tiago para que a gente faça uma apresentação de violões no próximo programa, nos inserts aqui do nosso diálogo. Vamos só combinar o repertório, né? Certo? Até me perdi ali no que eu estava falando. Que a música era para emocionar as pessoas mesmo. Isso, e não é fácil lidar com as emoções, né? Esses sentimentos, né? Vai muito de acordo com a sensibilidade de cada um. Tem pessoas que parece que não se emocionam, né? Tem culturas. Isso, é tipo um ator, por exemplo, quando vai interpretar um texto, um personagem, tem que extrair do papel, né, aquele texto e transmitir a emoção. Eu acho que é por aí. O Tiago falou uma coisa muito interessante. Nós, como os latinos, achamos que o sangue tem que ser quente e que a gente tem que ter emoções à flor da pele, porque se eu não tiver intensamente apaixonado, assim, que eu tenho que botar minha cabeça no freezer para poder refrigerar, eu não estou apaixonada. Né? E tem culturas que isso não existe, gente, isso não existe. Então, quando a gente vai ver, é um comportamento aprendido também. Nós aprendemos esse comportamento e necessariamente ele não nos faz bem, muito pelo contrário, porque a emoção, ela como a gente falou aqui no texto, ela é detonada do lado de fora, né? Só que ela vai provocar dentro, né, com a permanência, com a insistência dela, alguns sentimentos, e esses sim são os que permanecem. E aí eu trouxe essa tabelinha para a gente aprender um pouquinho, né? Estamos aqui para aprender, certo? Chama a tabela de Calmes, que é um cientista, o David Calmes, que ele registrou as emoções das pessoas e fez essa tabela para saber como é que anda a humanidade. Então, bem embaixo, e vocês podem procurar aí no Dr. Google, que ele tem várias dessas, né? Trouxe essa porque era um pouquinho mais completa. Então, nós temos aqui em cima as emoções.
A pessoa que está em sofrimento, gente, tem emoções, tudo vibra e tudo vai e volta. O que eu emito, volta. Então, se eu estou numa emoção de sofrimento, eu praticamente não vibro. Eu estou Então, isso é muito ruim. É muito ruim para mim. Para minha própria vida. A vida é sagrada. Então, a gente tem que ter esse amor pela vida. Mas tem pessoas que chegam no fundo do poço, e aqui tem muito os casos de suicídio, essas coisas assim, porque a pessoa ela sente como se não tivesse mais nada. Tem pelo sofrimento, é um zero ali, ó. E aí o desejo é só de morte. E nós, às vezes, conhecemos pessoas que têm isto. Mas o que acontece? Geralmente, algo de fora detona isto. Algo é o gatilho para a pessoa ir para lá. Às vezes é a perda de alguém, às vezes é perda de emprego, às vezes é traição. Enfim, milhares de coisas que acontecem, né? No dia a dia. Então, ó, tá vendo? Temos que salvar vidas, é isso aí. Tem que ir para cima do 200. Do zero, nós não salvamos ninguém, tá bom? Depois, aqui aparece como um referencial de 20, aí são algoritmos, então é só uma referência. Aqui vem a humilhação. As pessoas que se sentem humilhadas. Tem gente que se sente humilhado, não é? Que tem essa sensação. Só que aí tem que ver uma coisa também bem interessante, que é a visão de Deus nessa história. A visão de vida, a visão de Deus. Esse aqui, a pessoa que está no sofrimento, a vida não tem sentido. A vida não tem cor, a vida não tem sentido, a vida não tem propósito, tá? É uma coisa assim, não adianta falar de Deus, porque aqui Deus não, de jeito nenhum, não tem, tá? Depois a gente vai para a parte da humilhação, certo? Então, a pessoa, quando ela se sente humilhada, ela tem vergonha, ela tem muita vergonha, ela não se sente bem em lugar nenhum, qualquer olhar de alguém para ela, mesmo que vá dizer que ela é bonita, a pessoa, ela não consegue receber. Tudo termina sendo algo negativo, entendeu? E a visão de Deus, Deus é miserável, tá? Deus também não consegue fazer nada por ninguém, é um caos. Pois temos a culpa. E a culpa aqui é um problema muito sério nas terapias. Porque as pessoas vêm, às vezes, carregadíssimas de culpa. Porque isso é um processo que também foi enfiado na gente, que a gente tem que ser culpado, né? Alguém tem que ter culpa do negócio. O país está em crise, alguém tem que ter culpa. O culpado tem que ter alguém para culpar. Então, isso é muito ruim. Porque ela vibra lá embaixo, vibra em 30. Gente, nós começamos a melhorar a partir do 200, presta atenção. E a pessoa também já é bem, destrutiva ela. Vocês já perceberam que a pessoa que se sente culpada, ela também culpa tudo? Aí ela vai destruindo tudo, falando mal de todo mundo. É um espelho, né? Entendeu? Então, é aquela frequência muito baixa. Pois temos o desespero. Tem gente muito desesperada. Já fez o processo? Para hoje ou para amanhã? É o desespero por alguma coisa, mas essa coisa já vinha lá de trás, não é? Já é uma coisa antiga, né? Já é uma coisa, é um processo longo. E aí a pessoa no desespero, ela quer resolver aquela situação e tem que ser no imediato, né? Então aí também é aquele desespero. Depois nós temos qual? O arrependimento. E pessoa arrependida. Tem, doutora? Não muita. Não muita? Jura? Jura? É mesmo? Jura que não tem muita? Acho que não. Não? Acho que não. Essa aí não tá muito de acordo com Hawkins? Não tem de arrependido. Hã? Não que conte, né? Não que conte para mim. Para terapeuta pode até contar. Mas para advogado, normalmente não. Arrependeu, não? Não. Daniel? Sim. Muito arrependimento? Eu acho que o arrependimento é um processo do resultado, dependendo, né, da análise que a pessoa faz, e chegar numa coerência. Viajei agora. No que é coerente, né?
procura a coerência de uma coisa, você pode até não se arrepender porque você descobre a sua certeza, ou vai em concordância daquela certeza que você tinha. Agora, se a tua coerência desperta que você não estava completamente correto, não era dono daquela razão ou daquele, você pode se arrepender. E eu acho o arrependimento nesse sentido, quando a pessoa chega nesse nível de conhecimento, de autoconhecimento, que percebe que se equivocou, errou e tal, o processo acaba sendo uma reversão, o arrependimento, e a pessoa também solicitar o perdão, a desculpa, pode ser uma troca de energia que venha reverter isso aí. Mas tu conhece muita gente arrependida? Eu conheço muita gente culpada, que se sente culpada, mas arrependida. Não sei dizer se conheço muitas pessoas, mas... Porque tu olhar para si, tu reconhecer que o erro tá em ti. Sim. E não tá no outro, olha, isso aí leva anos-luz. Anos-luz. Só depois de muita terapia. A gente acha sempre que o outro é o culpado. Não, eu tô assim por conta do outro. Claro, sempre. Sim. Né? Não, eu fui, já fui pior, viu? Todos nós, né? Mas realmente, eu sofria exatamente como você falou, esse processo de que acontecia alguma coisa, sempre alguém tinha que ter a culpa. Nunca era eu. Então... Isso foi muito normal em mim. Sim. Mas depois de um tempo eu me dei conta que antes de sair acusando os outros, eu precisava ter o completo discernimento de qual era a situação e qual grau de culpa eu tinha naquilo. E quando às vezes eu ainda hoje tenho o defeito de ter polarizado a situação e eu trazido aquilo apontado para o outro, quando depois eu me acalmo e vejo, eu vou lá e peço, olha, realmente não deveria ter me alterado dessa forma, a minha culpa foi aqui também, e pronto. Eu acho que assim, não custa a gente ter essa... Mas isso aí já é maturidade, né, Daniel? Como demora isso, hein? Podia venir antes, hein? Às vezes passamos uma vida sem conseguir a tal da maturidade. É verdade. Várias, né? Sim, e aqui tu vê que ele coloca esse estado de arrependimento com depressão. E, de fato, às vezes, muitas pessoas, elas ficam num estado de depressão porque não fizeram tal coisa, porque deixaram coisas no passado. Não todo mundo, tá, gente? Tá? Mas ele mais ou menos liga essa... Tem toda uma vibração na mesma situação. Aqui está no vermelho, né? Ele foi só... É o vermelho que é a linha de grande alerta, né? Bandeira vermelha. Sim. Aqui todas essas emoções são caóticas, elas não são construtivas de nada que vá puxar a pessoa para cima. Sim. Então, nessa frequência aqui, e ainda temos mais um pedacinho, que seria a ansiedade. Tem muita gente ansiosa? Tem. Bah. Isso como tem. Gente, como tem gente ansiosa. E o que detona a ansiedade? Tudo. Tudo, né? Bom, a pressa do dia a dia, né, a falta de tempo, enfim, são tantas coisas, né? A polarização das opiniões, as notícias ruins, acho que tudo ajuda a essa ansiedade provocada, né? Que também vem de contra esse dia a dia que a gente está vivendo. Não sei, eu vejo que hoje a gente está nessa contemporaneidade que dá a impressão de ser sempre caótica. Você nunca, né? Se você começa a ter uma vida, vamos dizer, como eu estou mudando meu normal, né, que era de assistir os jornais toda hora, todo dia, não sei o quê, aí você só vê esse caos que tá. Aí você se compartilha aquele caos, isso que vai gerar essa angústia, vai gerar mais do mesmo. Né? Mais do mesmo. Eu acho também uma coisa que contribui para a ansiedade também é o uso do celular. Eu estava vendo uma matéria que essa semana no jornal que o brasileiro ele fica em média 9 horas por dia no celular. Isso é muito grave, né? É muito grave. Imagina tu ficar 9 horas aqui, ó, no celular, né? Não sei assim o quanto isso contribui para esse grau da ansiedade, mas ele provoca algum efeito no teu cérebro que, sem dúvida nenhuma, pode prejudicar. Né? No smartphone, que isso aqui é um computador, né? Ele deixou de ser um telefone, não é só um telefone, né? Não. A última coisa é o telefone. A última coisa é o telefone, então...
eu trabalho também com isso aqui, né, com as pulseiras magnéticas e bioquânticas. O que acontece? No estudo a esse respeito, existem já estudos, né, que foram feitos em 2002, do efeito do telefone no ouvido, que provoca câncer. O campo magnético, porque o que acontece? Aqui tem uma antena, que hoje já não tem mais, né, ela está embutida, e tu está conectado com a antena lá, com a torre, sim, e com satélite, e com tudo. Então, isso aqui, ele penetra teu cérebro, em crianças atravessa de lado a lado, tanto é que nos estudos, inclusive no Rio Grande do Sul, na universidade, na UERJ, foi feito esse estudo, e atravessa de lado a lado essas ondas cerebrais, elas vão provocar, sim, essa baixa de frequência, ansiedade, medo, depressão, estresse, um alto nível de estresse. Então, isso é real, tá? Isso é muito real e muito sério, e as pessoas têm que cuidar. Eu estava também lendo sobre... tem várias pessoas hoje postando, saia das redes sociais, saia do Instagram, saia do Facebook, vão se posicionando, né? O tanto que tu perde de tempo, de horas, para replicar notícias, às vezes, como ele falou, desagradáveis, que não acrescentam, ou ver bobagem. Quer dizer, totalmente improdutivo. O que isso gera de resultado para a vida? Ansiedade. Então. Sim, depressão. Uhum. Aí eu vejo todo mundo lá feliz da vida, conta para pagar, meu casamento está quebrado, não sei o que. Né? Só eu. Hã? Só eu, tá todo mundo feliz. Tá todo mundo feliz lá e eu tô aqui péssima. Ilusão, então, né? Exatamente. Mas isso faz o que com as emoções? Vai lá embaixo. Vai lá para baixo, a frequência. Isso aqui, gente, pesquisa aí no Dr. Google e vê que isso aqui é muito grave, essa linha daqui do amarelo para baixo. Nós não chegamos nem ali no pedacinho dela, na coragem. Tá? Eu estava olhando essa tabela e me deparando de que, se você pensar as pessoas que você conhece e tal, a maior parte das pessoas está nessa linha para baixo da impressão. É raro você ver uma pessoa... Olha aqui o número, 78%. Tá que aqui, está nas redes sociais, que está com o celular o tempo inteiro. A população mundial está ali. Exatamente. Mas aqueles que atingem, por exemplo, esse grau elevado aqui, de espiritualidade, é muito pouco, né? Olha, 0,4 zeros antes do 1%. Eles dizem que são entre 6 e 10 pessoas que têm esse nível máximo de iluminação e que, graças a esses seres humanos maravilhosos, é que esse planeta ainda não fundou. Realmente. Tá? Porque eles fazem o puxar para cima. Tu consegue citar alguma pessoa assim que esteja nesse grau de... Não. Nos estudos eles não falam. Eles citam as pessoas, até porque esses seres iluminados, eles não ficam andando nas redes sociais, nem querem nada disso. Eles não têm Facebook, eles não têm Instagram. Não no Facebook, nem no Instagram, nem WhatsApp, nada. Nada, querido, nada. Eles vivem noutra esfera. Eles estão sem, porque não tem nada disso. Mas eu queria tocar num assunto que a gente conversou outro dia, você e eu, né? A respeito da alegria. Da alegria. Então, vamos lá, olha aqui a alegria, cadê ela? Então, cadê a alegria? Vamos chegar num ponto em que tinha um amigo que o cara sempre estava rindo, cara. Sempre estava feliz. Como é que esse cara faz? Como é que esse cara faz? Não tem problema, tá sempre rindo, tá tudo bem. Eu cheguei a ter inveja do cara, porque eu não conseguia ser com aquele cara, sabe? Me chegava a me provocar um desconforto. Claro, porque eu vibrava num lance assim que não conseguia entender aquilo. Ele trabalhava com o quê? Ele era um colega meu. Músico? Sim, era músico também. Mas para ele sempre estava tudo certo, sabe? Então, nem vou falar o nome dele, porque não é o caso, entendeu? Mas que é para chegar no assunto da alegria. Ou de coisas que também, como ele me chamou a atenção para isso, e eu comecei a tentar pensar, mas como contagia isso aí? Como faz bem?
Só não me contagia se eu continuo pensando desse jeito obtuso ou invejoso tal. Eu comecei a comparar o negócio, entendeu? E eu digo, mas peraí, se eu começar também a ter essa terapia do riso, vamos dizer assim... Tem uma terapia do riso. Terapia do riso, não. Tem. Então, não é uma proposta legal de você se colocar, de repente, assim, de uma forma... Porque se você não se provoca isso, você não vai fazer. Tá? Mas aí, se você todo dia de manhã, você diz, cara, hoje vou rir um pouco mais. Vou rir à toa. Ou vou rir à toa. Vocês já receberam no WhatsApp aquele, por exemplo, o cara tá no ônibus, né? Ali, aí ele começa a rir e todo mundo vai rindo ali, é contagioso. É contagiante, sim, o riso. Não seria uma reversão de energia, uma emoção provocada que seria do bem e que faria desse mundo um pouco melhor, ou traria uma distração? Vamos supor, tá, você está no metrô, no ônibus, tá todo mundo no seu celular. Isso é inevitável. No metrô, no ônibus, no avião, bom, no avião não, porque pá, né? Mas mesmo assim, pá, né? Tá no modo avião. Claro. Tá? Mesmo vai estar no assim, tablet pode ou vai ficar estar no modo lá, avião. conectado, alguma coisa. Se você começa a rir do nada, o que esse maluco tá rindo? Aham. Ou ele vai procurar na rede social, ou ele vai se contagiar porque o cara tá rindo. Isso. Porque é assim, uma emoção É muito contagiável, legal. não é? Sim. Então, a alegria é uma das que vibra lá em cima. Ela vibra em 540 Hz. Veja, nós começamos de 0, tá? E coragem é 200. E abaixo de 200, raiva, ódio, medo, insegurança, a ansiedade, tudo isso, a pessoa encolhe, emoções para dentro, encolhidas. Quando é para fora, a partir do 200, a pessoa está com coragem. Ou vou lá buscar um trabalho. Né? Vou lá apresentar o currículo lá, porque a doutora está precisando de estagiário lá. Então, então vou ter coragem de ir lá fazer né? E ele já começa a ir para fora. Alegria, paz, enfim, todas essas emoções, amor, tolerância, tudo isso, aceitação é gratidão. Viu que a coragem é um gatilho, né? Exatamente. Tá? Então, tudo isso vai... E quando, por exemplo, ele vai lá no escritório da doutora e faz entrevista e é aceito, o que acontece? Como é que a pessoa se sente? Alegre. Nossa! Realizado. Feliz, Realmente. realizado. Ele volta para casa, uau, consegui. Né? Então, a pessoa fica assim, nossa, bacana. Né? Então, ela eleva a frequência. Ela volta a sonhar, ela volta a planejar. Agora eu vou conseguir comprar meu carro, vou conseguir fazer a parcela de não sei o quê, porque é parcela. Tá? Não sei isso. Ok. Então, agora o Thiago já nos chamou para o intervalo. Bora lá no intervalo comercial e voltamos. Por favor, façam perguntas. Isso. Sua sintonia é mais feliz. 105,9 Conceição FM. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Apoio Cultural, Papelaria Moderna, no centro de Itajaí. Telefone 3348-4143. Sua sala ficará mais elegante, suas janelas mais simpáticas, sua cama mais confortável e as poltronas onde você se assenta para assistir seu programa preferido acolherá muito melhor com macias almofadas modernas ou mesmo daquelas do tempo da vovó. Apoio Cultural. Na Rua Brusque, número 23, Centro de Itajaí. Telefone 3348-4477. 3348-4477. O estabelecimento comercial deve se assemelhar à de uma família. Em outros tempos, era na venda que se reunia as donas de casa.
Nos momentos de compra, tudo se falava, tudo se contava ali, todos se conheciam da venda. Hoje, ainda existem algum tipo de venda, mercadinhos, casas comerciais, que conquistam a clientela pela simpatia, pelo prazer de servir. Estas são as melhores. Apoio Cultural, Comercial Itamar Limitada. Rua Umbelino Damásio de Brito, Centro, Itajaí. Fone 3344-3062. Olá, ouvintes da Rádio Conceição 105.9 FM. Tem novidade no ar. Coloque na sua agenda. Na próxima terça-feira, dia 23, do 12h30 a 1h30 da tarde, você tem um compromisso com a saúde. Isso mesmo. Estreia aqui na Rádio Conceição 105.9 FM o programa Saúde com Cristiane Pinheiro e a produção de Adriana Lamin. Traremos informações sobre saúde e comportamento. Não perca! Entrevistas, bate-papo, sorteios e, claro, contamos com a sua participação. Esperamos você no programa Saúde e Comportamento, dia 23 de abril, a partir do 12h30. Até lá! As misericórdias do Senhor. Participe na Vila do Divino Oleiro da Festa da Divina Misericórdia, dia 28 de abril, domingo. Início às 15 horas com o Terço da Misericórdia, adoração e Santa Missa às 16 horas. Venha celebrar as misericórdias do Senhor na Vila do Divino Oleiro. Rádio Conceição FM, evangelizando e servindo. Então, nós estávamos num papo assim muito interessante sobre os personagens que as pessoas vestem, né, para as emoções. Só que a emoção, ela é detonada, ela vem por um estímulo externo, às vezes um cheirinho de um cheiro de pão saindo do forno. Já sentiu? Cheirinho do... Aquele Nossa! cheiro de perfume num free shop no aeroporto, que bom. Aqui você está viajando, aquele cheiro de perfume é bom demais. Tá, mas vai te lembrar o remoto. Ele detona um gatilho. Tá? Então, por exemplo, o cheirinho de café saindo, um pão quente, geralmente te leva para a infância. Chuva. Terra molhada. Então, são tudo coisas, gatilhos que nos levam para algum canto. Só que dependendo do canto que ele te leva, às vezes você vai cair numa emoção boa, sim, ou uma emoção não tão favorável. Sim. Né? Por exemplo, eu lembrei do pão que a minha avó fazia e eu era super agarrada na minha avó e ela se foi. Então, aquilo me detonou uma coisa, né? Uma saudade. E essa já está intrínseca em mim. Essa já existe, a saudade. O gatilho é aquilo que está do lado de fora. E outra coisa para vocês entenderem. Ai, mas eu estou com uma sensação que não é legal. Pronto, já detonou, né? Exato, porque necessariamente não precisa ser um cheiro, não precisa ser um toque, mas esse mundo de vibração existe. Tá? E esse mundo também faz tu perceber algumas coisas e ir para alguns lugares que às vezes não são tão favoráveis. Daniel estava falando da alegria. Tá? Então, a alegria é daquelas pessoas que a vida flui para elas. Quando a pessoa é alegre, a vida flui. Flui muito levemente. E deveriam, sim, fazer isso. Dá muita gargalhada. Antigamente, as pessoas contavam piada. Fazia roda de contar piada. E era um contava, outro contava, outro contava, outro contava. Quer dizer, as pessoas saíam de fígado leve, fígado mesmo, porque o fígado é onde acumula raiva, né? Então, tirava toda raiva, todo estresse, tirava tudo. Isso eu nunca ouvi. É que hoje a gente só manda no WhatsApp, escreve kkkk, mas não ri. Não ri. Foi boa, isso foi boa. Aí vem as piadinhas prontas ali, os memezinhos, né? Mas não é legal isso. A gente tem que, sim, fazer a roda de amigo, conversar, né? Para poder ter uma vida mais saudável. Porque as emoções, elas são fundamentais.
Mas como nós, como latinos, aprendemos que elas são grandes gatilhos e aprendemos a valorizar essa emoção, mas tem que aprender a controlar, tá? Se eu tô... olha, uma das coisas que acontece comigo, eu amo sol. Para mim, sol é vida, sol é tudo. Dá muito dia de chuva, muito dia nublado, eu já começo, nossa, eu começo a falar mais longo, né? Aí lá em cima das nuvens tem sol. E aí eu fico imaginando que lá em cima das nuvens tem sol. Claro. Não, porque o sol só tá... As nuvens é que encobriram. Porque senão também tem esse processo, que é um processo que vai te deixando mais down, mais encolhida, que é desse 200 da tabela, né? Tu vai ficando mais para dentro. Só que ali eu só vou criando o quê? Coisa ruim. Então eu tenho que ir para frente, lembrar que tem sol, lembrar que amanhã para de chover e a vida retorna com sol. E aí começa essa questão para fora. Porque na habilidade de criar a vida que a gente quer, alguém aqui cria a vida que quer? Ai, meu Deus, demorou. Não, eu não vou dizer que eu crio a vida como a gente está envolvido num projeto que disso se trata. Eu creio que deveria te dizer, como teu discípulo, que eu estou tentando programar, apesar das minhas sabotagens, né? Porque olha, tá corajoso hoje, né? Eu tenho que... O nível de coragem dele tá... eu tenho que me procurar meu autoconhecimento até que ponto eu estou me sabotando ou não, e até que ponto eu acordo e me coloco a favor. Eu penso que a gente, se fosse dizer algo positivo para nossos ouvintes, ou para nossos internautas, a gente poderia se posicionar todo dia, mesmo que eu tenha... Porque aí que tá outra coisa que eu ia falar. Os sonhos ou os pesadelos também podem trazer memórias devastadoras. Já me aconteceu de ter um pesadelo ou um sonho ruim e ele afetar meu acordar e meu dia, né? Mas aí vai. Então, como que eu posso me posicionar? Tenho que me posicionar positivamente, tenho que seguir meus objetivos, tenho que procurar tirar minhas malas, deixar minhas malas de lado, deixar minhas sabotagens de lado. Não são fáceis, não vou te dizer que é fácil, não, porque eu aí também me mimo muito, me atraso muito. Olha, eu tô amando essa terapia hoje. Eu atraso muito minha vida por culpa minha, não por culpa dos outros, mas por culpa minha. Confissões hoje. Entendeu? Mas eu acho assim que a gente pode sim e deve, e podemos mostrar para os nossos ouvintes que a gente pode ter uma atitude, sim, de acordar e pensar em fazer nosso dia um pouco mais positivo, menos celular, mais pensamentos, mais um livro ou uma oração, um posicionamento energético positivo vai te ajudar você a salvar teu dia a dia. Menos pensamento negativo, né? Porque Exatamente. Os pensamentos negativos, eles vêm, né, na nossa mente, né? Porque a gente não blinda a mente, nós não Pois aprendemos a controlar. Então, por isso que é importante o conhecimento. Então, tudo isso que está do amarelo para baixo, a pessoa tem que se recusar a sentir. Eu tô triste. Que triste coisa nenhuma. Vamos lá. Por que eu tô triste? Tenho braços, perna, tenho teto, tenho alimento, tenho isso. Não tem que estar triste coisa nenhuma. Mas nós compramos verdades alheias. Tá? Nós compramos muitas verdades alheias. Então, o que é dito como verdade? Todo mundo tem que estar feliz. 24 horas por dia. Ninguém tem cólica, ninguém tem dor de barriga, ninguém tem dor de dente, nada. Certo? Aí, quando tem, é o caos. Mas não é real. Todos nós devemos aprender a lidar com o nosso dia a dia. E o nosso dia a dia, ele oscila. Nós temos um biorritmo também. Todo mundo tem seu biorritmo. Tem aquela hora que tu produz mais, a hora que produz menos, a hora da sonolência, né? Então, tudo isso é o teu biorritmo. Só que, com consciência, nós vamos querendo sempre esse espaço em que tu tá de coragem para cima. Tu tá alegre, tu tá feliz, tu tá em paz, tu tá grato. Porque aí você vai criar. Já que vocês não falaram a verdade, a vida que cada um de nós tem, nós criamos. Exato lugar onde estamos,
nós criamos. Sim, somos os criadores da vida. Mas eu não queria estar onde eu estou. Pois é, querido. Reclamando que vai ficar no mesmo lugar. Porque a energia é mais do mesmo, né? Não é mais do mesmo? Então, se eu reclamo daquilo, eu vou ter mais daquilo que eu reclamo. Se eu sou grata por aquilo, eu vou ter mais daquilo que eu sou grata. Ah, mas a minha casa precisa de conserto. Agradece. Daqui a pouquinho a coisa vai acontecer. Entendeu? Porque a energia, ela flui de volta. E essas emoções que nós temos, nós não podemos permitir que elas nos afetem. Então, vamos lá, voltando para as culturas. As culturas mais desenvolvidas, elas controlam as emoções. Elas estão sob controle. Um japonês numa negociação. Negociação, tá? Negócios. Você não percebe nada. No seu rosto, na expressão, se está feliz, se está triste, se está angustiado, se nada. Ele é capaz de ficar 15 minutos em silêncio. O brasileiro vai morrer. Numa mesa de negociação, 15 minutos, o outro em silêncio. Vai me dar a resposta? Não vai? E aí? Vai fechar? Não vai fechar? É ou não é? Porque nós não temos essa habilidade de controlar as emoções. Só o jogador de pôquer que tem, né? Pois é, o jogador de pôquer está lá, ó. Se ele tiver a calma, a paciência, a sabedoria de estar ali presente, ele ganha o jogo, até porque ele vai vencer o outro exatamente na emoção. O jogador de xadrez, né, também. Também são Tem pessoas que que têm o autocontrole. exercitar a paciência. É o controle da emoção. Nada pode tirar do teu eixo. E percebe como isso é importante? Porque às vezes a pessoa está toda feliz. Quer ver mulher? Vamos lá. Levantou, aquele dia estava belíssimo, sol. Ela vai ao guarda-roupa, pega aquela roupa lindíssima, né? Se maquia, fica toda linda. Se é casado ou se tem namorado, alguém que tenha ascensão, tem que ser assim, de cima para baixo, né? Ai, mas hoje você não tá legal. O que aconteceu? Tudo aquilo lá foi para onde? Para o despenhadeiro. Puf! E a pessoa achou que tá miserável. E por incrível que pareça, ontem eu estava na livraria e tinha um rapaz fazendo exatamente isso com a namorada. Ela estava comprando um presente e ela queria fazer um presente bonito, né? E estava vendo um cartão e embalagem e tudo. E o rapaz não reconhecia, não validava nada do que a moça dizia que estava bonito, que estava bom. E ele disse assim, e ela chegou um momento, tu tá ali, tu tá ouvindo, né? Não tem como. Poxa, mas eu não queria dar um presente tão simples. Eu acho que o presente tem que ser uma coisa bonita, por isso é um presente. Isso aí é muito sem graça. Quer dizer, não valida a pessoa. Isso é outro problema. Tá, mas não é esse o assunto de hoje. Mas aí a emoção dela, que estava aqui em cima, vai lá para baixo. Entendeu? A validação é muito, muito importante. E se eu dou poder para o outro, por isso que nós devemos ter o nosso poder. Porque o outro não pode ter o poder de me botar nem para cima. Relações tóxicas, né? Então eu vou contar. Ontem eu estava lá no escritório, né? Aí a Carmen passou lá, daí eu fui no centro de manhã cedo, comprei um sapato. Botei o sapato, daí à tarde a Carmen foi lá, olhou, uau, que sapato lindo! Mas tá muito lindo o sapato. A minha moral mesmo. foi lá em cima, né? Da validação do meu sentimento, da minha compra, que tinha sido há 2 horas atrás. Exatamente. Então, quando tu valida o outro diz, oba, tô no caminho certo. Né? E isso me enche de mais energia boa, mais energia criativa para eu criar cada vez mais. É um elogio, né? Tem essa questão do elogio. Faça a pergunta, desse assunto aí que a gente está falando, pensa que percentual de pessoas você conhece que dizem, não, mas eu gostei, eu vou levar esse aqui, por exemplo, que namorada diz, mas eu vou levar esse aqui, porque eu gostei desse presente. Não ficou bom esse sapato, achei que esse sapato não combina com isso, mas eu gostei para mim. Eu posso levar. O que remete isso? Confiança. Pessoas que têm personalidade, que têm confiança, que vibram na autoconfiança. Isso é admirável.
Então, quando você vê isso mesmo de fora, você, pô, gostei da pessoa, se posiciona, tem personalidade. Esse encorajamento, a gente sabe, essa concordância só de que o outro tem que concordar com você, nem sempre é sadia, né? Não, Então, né? Porque são pessoas na maioria das diferentes. vezes, né? Mas aí a pessoa tem que estar empoderada, né? Porque se fala muito no empoderamento feminino, mas também tem empoderamento masculino. Com também, certeza. né? Não é Olha, só não o tem feminino. essa história O de empoderamento gênero. do ser, né? Isso, É exatamente. o ser. É. Né? E por aí. Mas eu estava falando a questão do elogio, que é importante, né? A pessoa receber um elogio, tipo, a pessoa recebe como estás tocando bem, por exemplo, tu já fica mais motivado, não é assim? No trabalho, em todos os lugares. Então, vamos pensar nessa história. As pessoas se tornaram tão críticas e as redes sociais favorecem isso, porque cada um coloca a sua opinião sobre tudo, que elas não têm mais a capacidade de elogiar, só a capacidade de criticar e julgar. E o julgamento, ele está lá embaixo nas frequências, certo? Então, é aquela frequência que não cria, que te oprime, te bota cada vez mais para baixo. O julgamento nunca é bom, porque nós não somos juízes, né? Eu não tive nunca estudo para ser um juiz, e acredito que é uma das coisas... Doutora, é muito difícil ser juiz? Imagino que sim, né? Eu faço ideia que... Como é que vai dormir, né? Exatamente. Mas, por exemplo, Jesus Cristo nunca julgou ninguém, né? Exato. Tem aquela passagem bíblica daquela mulher que foi pega em traição, ele não julgou ela, né? Não. Porque exatamente o que não se pode é uma das atitudes que as pessoas não podem ter, o julgamento sobre nada. Mas o país está... Não, querida, vibra numa frequência boa, que ele vai sair da coisa. Vamos ter confiança, vamos ter otimismo, vamos ter alegria, vamos fazer a nossa parte. Que quanto mais coisa boa a gente comentar e replicar, mais coisa boa vai acontecer, porque elas vão aparecer. Gente, fiquei sabendo que tiraram todos os radares aqui. Isso eu não sei. Pois é, tá vendo? As coisas boas não acontecem. Já reparou que vai para o balneário e tá sem radar? Sim. Tiraram. Sim. É Os de balneário, né? Então, Os de Itajaí, não. É um avanço, porque é uma indústria feroz, né? Tá? E é um avanço desse governo. Por que não se bate palma? Né? Porque vai criticar o passaporte lá, né? Quer dizer, então, se nós fôssemos pessoas mais sadias, sadio mesmo, de um povo sadio, nós estaríamos vibrando em frequências mais elevadas, de otimismo, de alegria, de gratidão. Vivemos num país que não tem terremoto, vivemos num país em que plantando tudo dá, vivemos num país de pessoas maravilhosas que se unem em projetos maravilhosos, né? Então, tudo é gratidão. Num espaço como este, numa rádio maravilhosa como essa, que a gente pode colocar uma mensagem. Então, tudo a gente tem que ter gratidão. Em tudo dai graças, né? Como em tudo se dai diz. graças. E essa é uma frequência de 370 ou 540 Hz. Tá? Gratidão, 510. Tá? É uma frequência maravilhosa. Ela cria. A partir dali, a pessoa pensa, cria. Por quê? Porque vai ter mais do mesmo. Aí tem aquela outra passagem bíblica, que é bem confusa para alguns. Mas se tu usa aqui na gratidão, tu vai entender ela perfeitamente. A quem tem, mais será dado. E a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Aí tu diz, nossa, que coisa esquisita. O Criador vai fazer uma coisa dessas, a quem tem vai dar mais? E a pessoa já pensa assim, ou o cara é rico, vai ganhar mais, e o que é pobre, até o que ele tem vai tirar? Não, é a gratidão. Então, se você tem gratidão, você terá mais. Mais lhe será acrescentado. Porque, entende? A vibração vai te trazer o quê? Mais. Se tu é ingrato, tu não tem, até o que tu tem vai desaparecer. Até o pouco que tem. Então, é outra coisa que está na Bíblia também. Muito interessante. Legal, hein? Gostei desse enfoque. Mas é o real, porque se tu vai pensar de outra maneira, ele não funciona, tá? Mas se tu pensa no nível da gratidão, a quem tem, mais lhe será dado. Eu sou grata,
E reparou que as pessoas gratas têm tudo? Tudo, tudo, tudo. Aí a pessoa te convida, vamos tomar um café? Tu já ganhou um café, tu não pagou por ele, tá? Tu vai na loja, o cara te dá desconto. Oba! Né? Ela vai e diz que é sorte, né? Aí outro diz é sorte. Ah, aquele lá é sortudo. Porque é grato. É uma questão de merecimento, né? Não é merecimento? Não, é questão de tu vibrar numa energia em que as coisas fluem. Porque como tu é grato por tudo, né? Tem pessoas que são tão gratas que tudo ela agradece, tudo ela tem uma palavra, ela tem um gesto, ela tem um carinho, tudo é grato. Tudo é grato. Porque não é necessariamente dinheiro. Eu estava comentando também que quando eu morei nos Estados Unidos, uma das coisas que tu vai aprendendo tudo com as outras culturas. Então, se a pessoa vai num restaurante e no restaurante foi servido assim, no basicão, ele dá 10% de gorjeta, porque ele foi atendido basicão. Mas se ele foi bem atendido, ele dá 20%, ele dá 30% de gorjeta, por ser bem atendido. Aí tu vê a diferença de cultura. Ele reconhece que a pessoa fez além, valorizou. Isso não é bacana? Então, não vai dando mais do mesmo? A pessoa atende bem e recebe troco. Eu só queria acrescentar uma coisa, justamente o que você falou de cultura, e falar de Itajaí. Eu já não morei em muitas cidades diferentes, mas especificamente em Itajaí, você sente isso, falando com pessoas que vêm de fora, como eu, né? Aqui é uma cidade muito leve, no sentido de que as pessoas são simpáticas. As pessoas não te conhecem, te cumprimentam. Bom dia, boa tarde. Essa gentileza cultivada aqui na cidade, que já vem de antes, porque já faz muitos anos que eu vim para cá. E isso era natural. Em outras cidades que eu morei, não existe isso aí. A pessoa saía do elevador, Itajaí, né? Ou a pessoa saía no teu vizinho de porta, numa grande cidade e tal, não cumprimenta você, não dá bom dia, é raro. Ou às vezes você dá, a pessoa te dá uma resposta de bom dia por obrigação, nem olha para você. Aqui em Itajaí, você cruza por todo mundo e é bom dia, boa tarde. Então, isso deixa a cidade mais leve, você se sente acolhido. Fora os outros gestos que já testemunhei e que tive aqui de acolhimento na cidade. Então, isso me deixa muito feliz de ter conhecido esse lugar e que me acolheu e que, né, me sinto... E essa vibração que tem, né, já que estamos falando de gratidão, mas é justamente porque você recebe também. Eu recebi muita coisa boa aqui, e justamente isso as pessoas que vêm, que sempre notam isso aí. Até é estranho, tem gente que vem numa cidade assim intensa, que isso não acontece nunca, né? Então, chegamos ao fim. Chegamos ao fim. Gratidão. Então, vamos agradecer aos nossos ouvintes e vamos pedir para que eles assistam, que façam perguntas sobre as emoções, sobre o que quiserem que a gente possa ajudar. E aí, meu amor? Obrigada pela oportunidade, um abraço a todos. Até a próxima. Até a próxima. Daniel? Obrigado, Thiago, obrigado, Carmen, obrigado, Jaqueline, obrigado, ouvintes. Obrigado a todos. Contatos. O telefone é 9999-74582, são 4 noves. Beijo a todos. Vai tocar em algum lugar esse final de semana? Hoje vou para o Passeio São Miguel hoje. Uau, olha lá. Que lugar bem bonitinho. Que horário? Agora, 7h30, 19h30. Então, valeu, espero bora lá, estudar. pessoal, prestigiar o nosso querido Beijo, Daniel Monteiro. Um abraço. Beijo a todos, até a próxima semana. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Sigo nessa balada mensageira, entre lágrimas e frio. Mescla em mel destino.